quer ser bem-sucedido? Você quer ter paz? Você quer ter proteção? Você quer ter a certeza de que o dia seguinte vai ser melhor? De que você está sob uma proteção divina? Confie em Deus. Estamos começando mais um Verticalizando Cast. Estamos pelo nosso canal no Spotify, Verticalizando Cast, e também pelo nosso canal no YouTube, Verticalizando Sonhos. Eu sou o Thiago Pinotti e hoje estamos muito felizes gravando 3 episódios especiais para a nossa série Empreendedorismo aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo. E para me acompanhar nessa jornada, ele aqui comigo, o engenheiro civil Eduardo Santana. Olá, Thiago. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Aqui, especialmente nessa cidade aí que já tem um clima diferente, né? E já aproveitando, pessoal, já dá o like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para você receber as notificações. Isso aí, tudo que é botãozinho que vocês veem embaixo, pessoal, pode estar apertando aí, viu? Aqui com a gente também, engenheiro civil, Joana Zivingoia. Fala, pessoal, e para você que está chegando agora, já dá aquele like especial, manda para aquele amigo seu, aquele amigo que está querendo empreender, que não sabe como começar. Estamos aqui trazendo grandes ícones da nossa cidade. Hoje estamos aqui em Alphaville também. Vamos trazer ícones excepcionais dessa cidade para contar para vocês como foi a trajetória deles. Então, isso daqui é um gasto que nós temos que é para você. Nós levamos esse conteúdo e um conteúdo de valor, não é um conteúdo simplório, e sim um conteúdo que vai agregar valor na sua vida, vai te mostrar como empreender com preceitos cristãos. E para aquela pessoa então que você conhece, já manda esse vídeo para todos os seus amigos da família, manda também nos grupos de WhatsApp. E para você também, tem o nosso canal do Telegram. Para você que quer receber essas notícias em primeira mão, é só apontar a sua câmera do celular para esse QR Code que você já vai ser direcionado já para o nosso grupo VIP, tá bom? E ó, temos também o nosso site, está no ar, verticalizandosonhos.com.br. Temos ali nossos e-books de hidráulica, de elétrica. Estamos agora lançando também as etapas da obra para você. Então, é só você procurar o nosso site também que você vai conseguir achar todos os nossos produtos. É isso aí, pessoal. Nós estamos fazendo uma série especial sobre empreendedorismo, trazendo aí empresários de sucesso para a gente conhecer a história deles e saber aí qual foi as chaves aí que eles usaram para estar alcançando aí a prosperidade. E hoje iremos falar sobre a importância de você descobrir a sua mensagem e multiplicar seguidores para seu negócio, ó. Esse livro aqui, sensacional, eu já li e aconselho para todo mundo. E para nos dar uma aula aqui, uma grande satisfação, uma grande honra, qual sou fã muito e fico muito honrado aí por estar conosco hoje. Ele é especialista em comunicação, formado em jornalismo e pós-graduado em análise de políticas públicas e em cinema documentário. Trabalhou por mais de 15 anos em jornais no Rio de Janeiro e por 11 anos foi repórter do O Globo. Escritor do livro Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores, livro sensacional aí, e ele possui dedicatória do seu irmão Thiago Brunet e também prefácio de David Leonardo. Com vocês, Daniel Brunet. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Quero mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Vai chegando, vai convidando as pessoas para participar, que hoje nós vamos falar sobre comunicação e trazer dicas para que você dispare a sua mensagem e atraia mais seguidores. É isso aí, Daniel. Obrigado mesmo, tá? Por ter aceitado o nosso convite aí. E pra gente começar, conta um pouco sobre o Daniel, de onde veio o Daniel, né? O que motivou tá partindo para esse lado de jornalismo. Legal. Eu tinha um sonho desde 13 anos de idade, que era ser jornalista. Eu lembro que era uma segunda-feira, eu estava indo para a escola, o meu time tinha sido campeão carioca no domingo anterior, e eu passei em frente à banca e lá estava o jornal exposto, com uma foto bonita, com um título incrível. Eu olhei para aquilo, fiquei emocionado, né? Hoje eu entendo que aquilo era uma emoção, uma euforia, e falei, é isso que eu quero fazer. Legal. Eu quero escrever sobre a emoção das pessoas. Naquela época eu não tinha a menor noção do que fazia um jornalista, mas eu comecei a sonhar com aquilo. E aí fui para o colégio, dei a ideia de fazer um jornalzinho no colégio, a gente fez o jornalzinho, o tempo foi passando, eu fui aprendendo o que era jornalismo, saí da escola, faculdade, me formei, no segundo período já comecei a estagiar, e aí comecei uma jornada para realizar o meu sonho. Que, aliás, é uma coisa que todos nós temos, um sonho profissional, exato, uma grande realização. E a gente, às vezes, não entende como as coisas vão acontecer. Mas se você tem um alvo, um objetivo e começa a caminhar na direção dele, e naquela época o meu era se formar em jornalismo, a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir. Legal. Me formei,
trabalhei por 17 anos na grande imprensa, em grandes jornais no estado do Rio, até que chegou um momento que eu falei, tem algo acontecendo de estranho no mercado. Porque a venda de jornal estava caindo. A publicidade, o dinheiro que estava entrando de anúncio estava caindo. Isso fazia com que o jornal fizesse o quê? Demitisse gente. Cortasse custos. E uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, quem é de empreendedorismo, da construção civil, da comunicação, da internet, não importa o setor, esteja atento ao mercado. Porque quando o mercado começa a mudar, você precisa se adaptar. E não pode perder muito tempo dentro dentro. Se perder muito tempo, fica para trás. E aí, ali eu entendi que eu precisava adquirir uma nova habilidade. Porque se eu fosse passar o resto da minha vida, da minha escrita, de ouvir e reportar, eu talvez não tivesse tantas oportunidades. Sim. Aí eu fui estudar audiovisual, cinema documentário, YouTube, internet, mídias sociais, e encontrei um novo caminho para continuar comunicando, para continuar fazendo o que eu sempre quis, que eu sempre sonhei, né? Compartilhar informação. Isso quantos anos atrás? Isso foi... Esse incômodo, ele começou em 2016. Poxa, legal. E aí, em 2019, eu já tinha terminado a pós em cinema, eu já tinha feito curso de YouTube, eu já tinha feito um monte de curso de preparação. Aí eu comecei a me atrever a me jogar na internet. Legal. Né? E hoje eu vivo disso. Sim. Eu estou nesse ramo há 2 anos, exclusivamente, né? E então tem sonho, tem busca por conhecimento e tem a coragem de dar o primeiro passo. Né? Seja lá qual for a área que você estiver atuando, se você tiver essas 3 coisas, aí, você pessoal, vai chegar lá. Já pega essas 3 chaves aí que foi essencial na vida do Daniel. Legal. Que legal. E hoje, com tanta informação e tanta gente discutindo, querendo chamar a atenção das pessoas, como que um empreendedor faz para se destacar nesse meio? Olha, hoje e cada vez mais é mais difícil chamar atenção, é mais difícil entrar no coração e na mente das pessoas. O volume de informação hoje em dia é muito alto, né? Porque tem muito alto, tem muita gente fazendo e à medida que tem muita gente fazendo, tem cada vez mais pessoas apelando pela atenção. Começa a jogar sujo. Começa a fazer de tudo para chamar a atenção. Realmente. Aí você tem que escolher qual é o jogo que você quer. Se você quer aparecer e talvez correr o risco de sumir ou então de ser cancelado, ou se você quer construir passo a passo e um dia conseguir o seu lugar ao sol. A segunda opção, ela não necessariamente é lenta, não necessariamente ela é demorada, ela só é mais pensada e ela é menos apelativa. É uma construção, é um plantio. Você planta e colhe, você planta e colhe. Então, o que eu acho que as pessoas têm que fazer? Elas têm que saber qual é o diferencial delas. O que elas fazem que só elas fazem, ou então o que elas fazem de uma forma que somente elas fazem. E aí você começa a apresentar isso para as pessoas. Legal. Porque a pessoa vai enxergar que você tem algo de diferente e fala, vou ouvir esse cara. Outro ponto, consistência. Você decidiu qual é o seu assunto, qual é a sua mensagem, qual é o seu diferencial, fale dele todo dia. Todo dia. Ah, Daniel, mas é todo dia. É todo dia, todo dia, todo dia. Sabe por quê? Porque se você não fizer, a sua concorrência faz. Aí a audiência que podia estar sendo fidelizada, ela acaba dando espaço, ouvidos e o coração para outra pessoa. E aí você perde. Então, todo dia. É que o pessoal hoje quer coisa rápida, né? Já quer ter vários seguidores, quer fazer uma live e já ter mais de 1000 seguidores lá ao vivo, né? Então, igual você falou, é bem legal, né? Você tem que ter um planejamento, saber que no começo vai ter poucas, né, impressões ali, mas na consistência que você alcança esse número expressivo. Tem que trabalhar a ansiedade, tem que trabalhar a frustração, a expectativa, porque nem tudo acontece da noite para o dia. Às vezes não é nem bom você crescer da noite para o dia, sabe por quê? Porque entra 1 milhão de pessoas na sua rede, um caminhão de gente, e você não sabe o que dá para elas no dia seguinte. Mas por que elas entraram? Por um vídeo meu que estourou, mas como é que eu vou fazer outro? Às vezes você não sabe. Aí você fica ansioso, aí começa a ficar doente, aí começa a apelar, porque você quer mais do que você já tem. Às vezes perde até seu foco, né? Perde o foco, perde a essência. Então é melhor se estruturar para se preparar para o crescimento. Legal. Porque se o crescimento vem antes da hora, a bênção vira maldição. Boa. E, cara, e pra achar, assim, tipo, a mensagem, você falou aqui de... se eu quisesse, por exemplo, achar a missão, qual seria a mensagem da minha empresa, que normalmente está ligada ao propósito dela.
como que eu consigo ler isso? Qual é a mensagem da minha empresa para o próximo, para o meu cliente? Como que eu consigo identificar isso e fazer acontecer? Na sua visão. Eu vou esclarecer propósito e depois eu falo de mensagem, para a gente não confundir. Boa. O propósito é a ação que você vai fazer todo dia que vai dar sentido para a sua vida. É algo que todo dia você vai fazer. É algo que, por mais que alguém não te dê R$1, você vai continuar fazendo. E aí eu defini 3 características de um propósito. A primeira característica é que o propósito é uma ação genérica. Então, nunca vai ser, o meu propósito é trabalhar na empresa tal. Por quê? Porque é muito específico. Sim. O propósito, ele sempre poderá ser feito em qualquer lugar. Logo, você não pode definir como propósito, meu propósito é morar nos Estados Unidos. Não, porque vai que você vai para lá, estou realizando o meu propósito. Aí depois surge uma proposta muito melhor e você fala, agora eu vou ser feliz na Itália. Você vai deixar de cumprir o seu propósito? Não. Então, isso não é um propósito. Específico demais não é. Se só pode ser feito em um único lugar, não é o propósito. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais importante. Propósito sempre será algo que você faz para o bem das pessoas. Nunca para o seu próprio bem. Você pode ver, por exemplo, a nuvem. Ela está carregada de água. Quando ela começa a chover, ela se molha? Não. Ela molha quem está embaixo. A árvore que passaria um tempo preparando um fruto, quando o fruto está maduro e pode ser comido, é a árvore que come? Não. É alguém que vai lá e pega. Até mesmo a sombra, né? Ela que segura o sol. O propósito é sempre para as pessoas. Certo. Então, se é uma ação genérica e não específica, vai ser ajudar pessoas, educar pessoas, instruir pessoas, cuidar de pessoas. O meu é compartilhar conhecimento. Seja lá onde eu estiver, no jornal, no cinema, na internet, não importa, na rua. Quando alguém me pede uma informação, Daniel, você sabe qual é a rua tal aqui? Eu falo, é a terceira esquerda, segunda direita? Eu estou feliz, porque eu estou compartilhando informação. Legal. Então, isso é propósito. Algo que dá sentido à sua vida, algo que você faz e fica feliz, algo que mesmo que não te derem R$1, você continua fazendo. Isso é propósito, tá? Mensagem. Mensagem é a direção que você aponta para as pessoas. Certo. É a direção. Fala assim, hoje a minha mensagem do Daniel Brunet é dizer que você tem uma mensagem, que você que está nos acompanhando tem uma mensagem que você precisa descobrir, aperfeiçoar e entregar. Então, nas minhas redes, eu ensino as pessoas, eu compartilho o que eu sei, o que eu aprendi no jornal, o que eu aprendi no roteiro, o que eu aprendi no cinema documentário, para que as pessoas produzam o conteúdo delas com qualidade, com consistência, para que elas tenham uma missão de entregar o conteúdo. A mensagem, então, estaria ligada como missão, vamos dizer assim? O grande problema da gente associar esses conceitos a conceitos já formados é que eles não foram feitos para isso. Então, pode confundir a mente das pessoas. Entendi. Então, a mensagem é o seguinte: eu preciso apontar uma direção. Faça isso que vai ser melhor para você. Certo. Vá para esse lugar. Não faça isso. Isso é mensagem. Eu estou apontando uma direção, uma forma de conduta, uma forma de agir. Então, a sua empresa ou qualquer empresa pode ter uma mensagem. Como é que você influencia a sociedade? Como é que você influencia as pessoas? Né? Com o que você fala, com o que você posta, com como você se comporta, como você cuida e trata as pessoas. Tudo isso faz parte da sua mensagem. Entendi. Ô, pessoal, esqueci de falar, vocês estão vendo que tem bastante livros aqui, ó. Fica ligado até o final do podcast que vai ter uma surpresa para vocês, hein? Vai ter um sorteio aí, né, Edu? Daniel, aproveitando agora, ó, falando um pouco do seu livro, ele se baseia bastante na história de Jesus, né? E assim, como que na época, sem redes sociais, né, sem mídia, ele conseguiu atrair tantos seguidores? Porque Jesus, ele tinha uma estratégia de comunicação. Legal. Ele era o Filho de Deus, continua sendo, mas ele também, enquanto esteve aqui, era 100% homem. 100% Deus, 100% homem. E ele fazia milagres porque ele era 100% Deus, mas ele falava com as pessoas porque ele era 100% homem. Como eu e você falamos com as pessoas. Jesus, de alguma forma, ele se preparou e entendeu o que ele precisava falar, como ele precisava falar e onde ele deveria falar. Jesus não falava em qualquer lugar. Ele tinha, de fato, uma estratégia. A história desse livro, ela começa em 2018, quando eu estou em Cafarnaum, que é uma cidade de Israel. Que legal. E aí o guia fala para mim, foi aqui que Jesus começou a pregar. Aí eu olhei e falei, gente,
esse lugar aqui é um fim de mundo. É um fim de mundo. Cafarnaum é pequeno. Você dá uma volta nela em 10 minutos, você vê tudo. Fica tudo muito próximo, né, do que você pode ver em Cafarnaum, que é a sinagoga em ruínas, o local onde teria sido a casa de Pedro. Sabe, é muito simples, muito rápido de você ver Cafarnaum. Eu falei, como é que pode? Se hoje é assim, imagina 2000 anos atrás. Como é que Jesus fez isso? Por quê? Por que esse lugar? E aí eu comecei a estudar, né? Na época, Cafarnaum, ele era um grande centro. Porque Jesus nasceu em Belém, a gente sabe, a estrela de Belém, cresceu em Nazaré, ele é chamado de Jesus de Nazaré, o Nazareno. Sim. Mas Cafarnaum é considerada a cidade dele. Porque foi lá que ele começou o ministério dele. Foi lá que ele começou a pregar, como o guia falou. E por que foi lá? Cafarnaum tinha uma centúria, que é um batalhão do Império Romano que tinha pelo menos 100 soldados. Cafarnaum é banhada pelo Mar da Galileia, coisa que Nazaré não é. Então, os pescadores, moradores daquela região, eles atravessavam de um ponto para outro a partir de Cafarnaum. Cafarnaum tinha um posto de coleta de impostos, onde Mateus trabalhava. E perto de Cafarnaum tem a Via Maris. Naquela época era a maior rota comercial daquela região, que ligava a África à Síria. Então todos os mercadores que iam e voltavam pela Via Maris, a via principal do comércio para levar mercadoria, tinham que passar em Cafarnaum e pagar um imposto. Então os soldados romanos, os árabes, os africanos, os mercadores, os pescadores, todo mundo ia para lá. E lá estava Jesus falando. Então Jesus falava num local e as pessoas que ouviam levavam para o mundo. Cafarnaum era estratégico. E eu chamo a atenção no livro é o seguinte, qual é a sua Cafarnaum? Onde você está entregando a sua mensagem de forma que ela atinja as pessoas? É o Instagram? É o YouTube? É o Twitter? É a Threads? É o quê? Você tem que decidir qual é o seu ponto estratégico e começar a entregar a sua mensagem. Então, esse é um ponto do livro e que mostra que Jesus tinha uma estratégia de comunicação. E tem outros tantos aí, né, pra gente falar. Bacana. Legal. O livro também aborda a construção de uma marca forte pessoal, né? Como isso pode ajudar o empreendedor? Como ele pode começar a criar essa marca forte? Excelente pergunta. Excelente pergunta. O que Jesus fez, todos nós podemos fazer. Né? Tem até um versículo na Bíblia que ele, no final de João, ele diz, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço, e até coisas maiores. Ele está falando de levar esperança às pessoas, de curar, ele está falando das coisas magníficas que ele fez. Mas a gente pode entender que a gente pode fazer exatamente o que ele fez, como cuidar das pessoas, tratar delas, o respeito, o amor, a dedicação, a entrega, a comunicação. A gente pode se espelhar em Jesus. E por que Jesus tinha uma marca forte? Porque ele tinha uma palavra, ele tinha uma postura, um posicionamento, ele não mudava. Ele não era a Maria vai com as outras, ou então ele não era seguidor de modinha. E agora está todo mundo falando de investimento financeiro, eu vou falar também. Não, mas Jesus, mas você nasceu para ser o Salvador. Não, mas eu quero falar de relacionamento, porque tá justamente o contrário, né? Então, ele definiu o que ele tinha para entregar ao mundo, ele entendeu e ele, do início ao fim, ele repetiu a mensagem dele. E isso ajuda a fixar quem você é na memória das pessoas. Quando você vai de ondinha por ondinha, as pessoas te confundem. Então, você quer ter uma marca forte? Defina quem você é e seja consistente, tenha continuidade o tempo inteiro, que uma hora as pessoas vão entender quem você é. Boa. Sensacional. Boa. E assim, você já se relacionou com vários empresários de sucesso. O que você acha que eles têm de característica, entre todos eles, assim, que levaram a ter uma vida próspera? Que eles têm em comum? Seriam pontos em comuns que, na sua opinião, levaria aí uma prosperidade contínua e realmente aí, não passageira, né, mas contínua. A mentalidade de que é possível fazer. Muitas pessoas param no primeiro passo. Não vai dar. Na primeira derrota, não consegui. E aí para de fazer. Esses caras que são grandes, eles entendem que eles podem fazer. Aí eles vão buscar conhecimento. Se eles não souberem, eles vão se associar a alguém que sabe. Boa. E aí vão investir. Eu gosto de dizer que eles são inquietos. Mas em qual sentido? Em que eles nunca estão parados ou satisfeitos, estacionados na zona de conforto.
Você conversa com um cara que é grande, ele está falando do próximo projeto dele. Você falou, Próximo passo. Nunca para. Você falou, mas por que você não está falando de uma viagem para a Grécia, para a Itália? Ele, não, agora eu quero expandir isso aqui para a América Latina. Agora eu vou levar isso para a Europa. E eu vou, não sei. É impressionante como esses caras sempre estão pensando no próximo passo. Enquanto as pessoas medianas, elas, diante de uma vitória, se acomodam e deixam tudo passar. Boa. Muito excelente. Daniel, voltando ao assunto das redes sociais, você falou, né, que tá bem forte hoje em dia. Você acha que já tá meio saturado? Como que tá o mercado de redes sociais? Cabe ainda? Você acha que vai passar por uma transição logo logo? Eu acho que não está saturado e nunca estará saturado. Legal. Por vários motivos. As pessoas envelhecem. Sim. Então, quem tem o pique de fazer uma live por dia com 30 anos, talvez com 40 já não faça, talvez com 50 já não faça. E quem estava começando quando esse influencer tinha 30 anos, hoje tem 20, hoje tem 30. Então, existe uma renovação do público. Legal. Fora isso, existe uma mudança de modelos, de paradigmas, de interesse. Se eu pensasse dessa forma quando eu comecei a falar de comunicação, talvez eu não tivesse começado. Porque eu ia falar, mas tem tanta gente que já é famosa, que já tem mais experiência do que eu, deixa eles falarem, eu não. Se a gente pensar dessa forma, a gente não cria nada. Entendi. E o que eu aprendi na prática? Que quando você se posiciona a partir da sua mensagem, as pessoas começam a ver. Elas vão se identificar com o jeito que você fala, com a roupa que você veste, com a cor da sua pele, com o cabelo que você tem, com o óculos que você usa. Elas vão se identificar com o seu jeito, com quem você é, com a sua história. É um ponto de conexão fortíssimo. Às vezes tem pessoas que não vão ouvir o número 1 do mercado de comunicação, mas vão me ouvir. Sim. Ou então não vão me ouvir e vão ouvir quem está começando agora. Por quê? Porque quem está começando agora conseguiu gerar uma conexão com esse público e eu não. Então, o mercado está aí, é um oceano a ser navegado. Se alguém quer começar na internet, começa agora. Você tem espaço. É importante não perder tempo, né? Ainda sobre o livro, Daniel, tem alguma mensagem, alguma passagem específica que você gostaria de falar que a gente não falou aqui, que você fala, poxa, isso daqui é muito importante, a gente acabou deixando? Qual a mensagem que você fala assim, essa mensagem, essa passagem do livro é excelente, vamos conversar sobre ela? Olha, serve para muita gente essa dica. Porque quando você começa a se comunicar na internet, tem muitas pessoas que querem falar difícil. Né? Verdade. Elas acham que trocando uma palavra por uma menos usual, elas vão parecer que são intelectuais, que elas sabem mais do que os outros. E aí tem um erro grave, que é da pessoa não entender o que você está falando. De nada adianta você falar bonito, com palavras lindas e desconhecidas, se as pessoas não estão entendendo o que você está falando. Um exemplo disso é Jesus. Quando Jesus ele foi crucificado, acima dele colocaram uma placa chamada Rei dos Judeus. Estava escrito Rei dos Judeus. Sim. E essa placa ela estava em 3 línguas. O latim, que é a língua do Império Romano, que na época dominava a região da Palestina, onde está Israel. O grego, que é a língua comercial daquela época. Os gregos eles ocuparam aquela região 300 anos antes de Cristo. Então ficou de herança. É como se fosse o inglês hoje numa rodada de negócio internacional. Que língua que a gente vai falar? Você é árabe e ele é chinês. Fala inglês. Você arruma um meio do caminho. O grego era isso naquela época. E o hebraico, que era a língua das cerimônias religiosas do povo de Israel. Quando uma placa tinha essas 3 línguas escritas, queria dizer que aquela era uma placa oficial. As pessoas entendiam, aqui é uma placa oficial, porque é para todo mundo entender. Sabe qual é o curioso? Jesus, por mais que ele tivesse conhecimento sobre essas línguas, ele não falava no dia a dia nenhuma delas. Jesus falava o aramaico. Sabe por quê? Porque o aramaico era a língua do povo. A mensagem dele era para quem? Para todo mundo, para o povo. Então ele falava a língua que as pessoas entendiam. Imagina você entrar hoje num lugar e tá alguém dando uma palestra em italiano. Aí você não entende. Em russo, você não entende. Você fala, caramba, e aí? Acabou, você não vai entender, você não vai se conectar, você não vai aprender, você não vai crescer. Então Jesus não chegava lá e falava em latim. Ele não chegou e falou em hebraico. Ele não falou em grego. Ele falou a língua do povo.
Então, quem hoje quer alcançar as multidões, falar com as pessoas, você tem que entender qual é a língua, a linguagem, a forma que as pessoas se comunicam, entendem e falar a língua delas. Porque senão elas não vão entender a sua mensagem, o seu produto, o seu propósito, nem a sua missão. Boa. Daniel, falando um pouco sobre fracasso, né? A gente sabe aí, até os estudos do Sebrae apontam que muitas empresas que abrem no segundo ano, a maioria delas fecham, né? Você tem alguma experiência para compartilhar com a gente? Se já passou por algum momento desse, né? Ou algum conselho que você daria? Uma pessoa está passando nesse momento agora? Nunca fracassei, tô brincando. tô brincando. Quando eu comecei a trabalhar com a comunicação digital, eu demorei a entender uma lição importante. E eu considero isso como um erro, uma derrota, e eu gostaria de ter aprendido antes, que é saber vender. O comunicador digital, além de saber se comunicar, e aí quando eu estou falando comunicador digital, não estou falando do meu caso que ensino sobre comunicação. Eu estou falando sobre qualquer pessoa que se posiciona nas redes e quer atrair audiência. Você precisa se comunicar. Eu vou fazer uma live para falar sobre empreendedorismo. Parabéns, você é um comunicador digital. Não, eu estou fazendo posts porque eu tenho um salão de beleza. Parabéns, você é uma comunicadora, um comunicador digital. Ponto. Né? Não é uma coisa específica de quem fala de comunicação. É uma atividade. Além de saber se comunicar, o comunicador digital ele precisa ter 3 habilidades que elas podem ser treinadas. Uma outra coisa que eu gosto de desmistificar, só abrir um parênteses aqui, é que a comunicação não é um dom. Ela não nasceu comigo, ela não nasceu com você, com ninguém aqui. A comunicação é uma habilidade que pode ser treinada. É um conjunto de técnicas e ações, isso a gente treina. Eu não nasci sabendo falar para o microfone, olhar para a câmera sem gaguejar. Há 5 anos eu gaguejava. Por que eu não gaguejo hoje? Porque eu treino. De frente para o espelho, eu me gravo e assisto. Mas você faz isso até hoje, Daniel? Eu faço isso até hoje. Até hoje eu faço. Sabe por quê? Porque eu quero melhorar cada dia, tá? Então, se você pensa, eu não quero entrar na internet porque eu não sei gravar vídeo. Começa a treinar. Em pouco tempo você vai aprender. Voltando ao nosso assunto. 3 habilidades que quem trabalha na internet precisa desenvolver. A primeira delas é 3 conhecimentos que você precisa ter, na verdade, né? É o de psicologia na área de comportamento humano. A psicologia, ela estuda o comportamento humano. Por que é importante estudar o comportamento humano? Porque você vai entender o que as pessoas se interessam, como elas se emocionam, como elas se conectam, como elas sentem as coisas da vida. Então, entender isso e falar sobre isso vai te dar pontos. O outro é você saber um pouco de interpretação. Você tem que ter um quê de ator, de atriz. Até porque nenhum de nós, quando desligar a câmera, vai falar do jeito que nós estamos falando aqui. Né? Ninguém vai mexer a mão, ninguém vai olhar para a câmera, ninguém. A gente vai relaxar e vai falar normal. Então, quando você é um comunicador, você tem que aprender a impostar a sua voz, a prolongar, a falar às vezes mais rápido, a falar mais devagar. Isso tudo são técnicas de voz, são interpretação, faz parte. E o terceiro ponto é saber vender. Porque o comunicador digital, ele está na internet, ainda que ele não venda um produto, ele está tentando conquistar a audiência. Então, ele precisa saber apresentar, vender a live que ele vai fazer. Vender a si mesmo, né? Vender a si mesmo. Se mostrar interessante. Então, eu gostaria de ter aprendido isso antes de começar. Legal. Porque se eu tivesse essa ideia, eu já teria começado a estudar. Então, eu tive que aprender a trocar a roda com o carro andando. Então, essa é uma coisa que eu considero que é algo que eu tinha que ter acertado antes. Legal. Puxando o assunto aí de vendas, né? Acredito que o empreendedor aí, o foco principal dele é as vendas, né? Porque sem as vendas você não consegue ter faturamento, né? Você não consegue captar cliente, venda de produtos, contratar. Então, às vezes o empreendedor começa um negócio, beleza, vou contratar vendedores aqui, mas ele precisa ter a paixão pelas vendas para realmente passar isso daí também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E venda são técnicas. Não é um dom também. Não é um dom. Porque se fosse dom, eu não o teria. Eu não fui nem educado
nem na escola, nem em casa para vender nada. Meu pai e minha mãe, quando a gente ganhava uma bicicleta nova, eles nos orientavam a dar a velha. Ah, vai trocar o videogame? Dá o velho. Então não tinha negócio, aprende a vender aí para começar a fazer... Eu não aprendi isso em casa nem na escola. Aprendi há 2 anos atrás. Então, não é um dom. É o que você tem que aprender. Como você fala, como você apresenta. Então, todo mundo pode fazer, não tenho dúvida nenhuma. Se comunicar nas redes, vender, criar, todo mundo pode fazer. Legal. Entendi. Boa. Tem muitas pessoas que elas têm, no caso, ideias empreendedoras, mas para começar, todo mundo fica meio inseguro, eu acho. Acho que é até normal. Qual que seria uma grande chave ou uma forma dessa pessoa estar desbloqueando o medo que tem dentro dela para poder começar na sua visão, assim? Seria apenas chegar e fazer, começar igual você disse? Ou teria uma forma aí correta para... Eu acho que a primeira decisão que a pessoa tem que tomar é de estar num ambiente onde estão os empreendedores. É consumir podcasts como esse, para aprender o que os empreendedores estão fazendo. Então você tem que começar a ouvir, ser impactado pelo conhecimento dessas pessoas que chegaram onde você quer chegar, para que você comece a mudar a forma de pensar. Quando você começa a ter uma mentalidade empreendedora, você olha para uma dificuldade e vê uma oportunidade de ganhar dinheiro. Quando você não tem a mentalidade empreendedora, você fica com medo. Aí você corre. Aí você fecha a porta, se tranca no quarto e chora. Então, o primeiro passo é você ser transformado. Como é que você vai ser transformado? Estando num ambiente onde as pessoas falam sobre isso. Esse é o ponto 1. E o ponto 2 é traçar um plano. Traça um plano. Olha, hoje eu trabalho de CLT, hoje eu não trabalho com nada, eu quero empreender, eu quero abrir uma loja. Traça um plano. Quanto que eu preciso? Ah, preciso de 10 mil para começar e eu vou fazer dessa forma, eu vou botar isso no marketing. Traça um plano e depois executa. Eu posso contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu deixei um emprego de carteira assinada, eu deixei uma carreira para trabalhar, para empreender no digital. Como é que eu fiz isso? Eu comecei a ouvir, a ver quem estava fazendo, comecei a fazer curso. Como é que faz para lançar um curso na internet? Fiz esse curso. Como é que faz para fazer uma palestra, uma imersão? Eu fiz esse curso. Comecei a aprender. E aí, em determinado momento, eu comecei a investir no digital, ou seja, comecei a gravar vídeo, a botar meu conteúdo, comecei a me expor, mas eu trabalhava inicialmente no jornal, depois fazendo assessoria de comunicação. Então, eu tinha um emprego que pagava as minhas contas e me dava um pouco de tempo e condições de contratar uma equipe para eu fazer o digital. Eu ainda não sabia editar direito, eu não sabia fazer um monte de coisa, eu não sabia fazer uma arte. Hoje em dia tem tanta ferramenta maravilhosa que você vai ali rapidinho. Rápido, né? Mas naquela época eu precisava contratar. E para contratar eu precisava de dinheiro. E o dinheiro eu pegava do meu salário. Chegou um momento que eu falei assim, agora já dá para tirar o pé daqui. É como se estivesse numa canoa, né? Imagina, você está no meio de um lago, aí tem uma canoa nesse pé e tem uma canoa nesse pé. Aí você vai equilibrando. Aí chega uma hora que você fala, vou tirar o pezinho aqui da CLT e vou botar os dois na canoa do empreendedorismo e vou seguir viagem. É isso. Boa. Vai equilibrando, vai tentando, vai testando. O momento vai chegar de você ter certeza do seu caminho e aí você toma a decisão de ir à frente. Você falando, né, de cursos, tudo. Que você acha, como que é importante um empreendedor ter um mentor, né? Ou ter alguém ali para ele se basear, se espelhar, né? Essa é uma figura nova, o mentor. Né? Era raro a gente ouvir isso. Você tinha um mestre, Jesus e seus discípulos, 2000 anos atrás. Sabe? Você tinha os filósofos da Grécia Antiga e isso meio que ficou para trás. A gente também veio impactado por uma cultura, a cultura da escola. O que é isso? Sim. É um professor para uma turma inteira. Mas hoje, com a internet, com o desenvolvimento de habilidades, nós temos à disposição alguns mentores que podem nos ajudar em diversas áreas da vida. E você não precisa ter um mentor, você pode ter vários. Um para cuidar do seu físico, outro para cuidar te orientar nos negócios, outro para orientar na comunicação. Ter um mentor é amadurecer mais rapidamente e poupar tempo. Boa. Você pode até às vezes falar assim, mas é muito caro. Quanto é que você vai gastar errando, batendo a cabeça? Paga o mentor. Ele já passou pelo que você passou, ele sabe o problema, ele sabe como resolver, ele sabe onde você tem que ir. Exato. Aí ele vai te orienta e você chega lá. Então, assim, se você puder ter um mentor numa área que você precisa crescer, faça isso,
porque você está investindo em você mesmo, no seu futuro. Seus filhos e seus netos um dia vão te agradecer por isso. Isso aí vai encurtar bastante o caminho, né? Pessoal, a gente acredita que tudo que é bom tem que ser compartilhado, né? Então, por isso, a gente está fazendo aqui uma promoção e os 15 primeiros comentários aqui desse vídeo, desse podcast, vai estar ganhando um livro aí, ó. Tá vindo direto das mãos do Daniel. Nós vamos estar enviando para o seu endereço os 15 primeiros comentários desse podcast. Então aproveita aí, ó. E assim que sair, já assiste logo aí e deixa um comentário, né, Edu? É isso aí. Daniel, para ir finalizando, qual para você a importância de termos Deus, né, nos nossos negócios e qual mensagem final você deixaria para as pessoas que estão empreendendo ou que quer começar a empreender? Deus é fundamental. É preciso ter um entendimento, e esse é o meu entendimento, a minha filosofia de vida é a filosofia de vida cristã. Então, para mim, tudo vem dele e tudo volta para ele. E eu estou aqui no mundo porque eu tenho um propósito principal e tenho um propósito secular. O propósito secular eu já contei aqui, compartilhar conhecimento. O meu propósito número 1, que é o de qualquer ser humano que conhece a Deus, é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Legal. Então, isso me motiva. Se eu tiver que escolher entre falar de Jesus e vender um curso meu, não tenha dúvida nenhuma, eu vou falar de Jesus. Porque isso é mais importante. E por que é legal? Porque tem muita gente que fala assim, mas por que eu vou acreditar em Deus? Só porque eu não quero ir para o inferno? Só porque... Não, porque caminhar com Deus é caminhar com proteção nesse mundo que é mau. Esse mundo que é cheio de ansiedade, esse mundo que é cheio de problema, é cheio de perseguição. Então, quando você faz uma aliança de acreditar em Deus, ele começa a te proteger. Ele passa a ser o seu Senhor, o seu Deus. Você caminha na direção dele e ele coloca a mão sobre você. Então, se alguém quer ter proteção para viver bem nessa vida, só tem um caminho, é acreditar em Deus e confiar nele. Ponto. E o segundo, a gente não precisa se aproximar de Deus por medo do que pode acontecer, mas sim pelo prazer que é estar com ele e tudo de bom que ele tem para nos oferecer. A gente está falando de empreendedorismo aqui. Eu vou contar uma história sobre Jesus. Certa vez ele estava no mar da Galileia com os seus discípulos e ele estava vendo que Pedro estava saindo do mar, lavando as redes. Agora, olha só. Pedro trabalhava com pescaria. A Bíblia diz que ele tinha sócios, João e Tiago, filhos de Zebedeu. Então, Pedro, ele era, na verdade, CEO de uma empresa de pescaria. Era o ganha-pão dele. Ele trabalhava pescando. Ele não pescava peixe para dar para as pessoas. Ele pescava peixe para vender. Exato. Você pega algum produto e vende. Você que está nos assistindo muito provavelmente, é um empresário. Pedro era um empresário do ramo de pesca. Era CEO da empresa dele. Pedro's S.A. E Jesus fala para ele assim, Pedro, volta para o fundo do mar e joga as suas redes ali do lado. E aí Pedro fala, Jesus, passei a noite inteira fazendo isso. Estou aqui lavando as redes porque deu ruim. A gente não pegou nada. Mas, como o Senhor está me pedindo, eu vou lá fazer isso. Agora, olha só, ele era um pescador profissional, ele vivia disso há anos. Ele sabia o horário para pescar, como jogar a rede, como puxar a rede, ele sabia tudo. Ele tinha a estratégia. Ele usou e deu errado. Naquela noite, deu errado. Mas aí Jesus falou para ele, volta lá e joga as redes. Ele foi. E quem conhece o trecho da Bíblia, sabe que quando eles puxaram as redes, elas quase arrebentaram de tanto peixe e teve que vir um outro barco que ficou cheio de peixe e os dois barcos quase afundaram por conta do peso que tinha de tanto peixe. Ou seja, a estratégia empresarial de Pedro não deu certo. Por mais que ele fosse um grande pescador, um grande empresário, o CEO da Pedro S.A. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, a voz de Deus, ele conseguiu multiplicar o lucro dele. E não pense você que, tá na Bíblia, eles pegaram esses peixes e distribuíram para os pobres. Não. Aquilo era uma empresa de pesca. Eles venderam os peixes. Eles foram no mercado, distribuíram e ganharam dinheiro. Então, Jesus derramou literalmente prosperidade sobre a empresa de Pedro porque ele ouviu a voz dele. Então, quem quer ser próspero, e ser próspero não é só ter riqueza financeira, mas é ter paz. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz dano algum. A gente sabe que tem pessoas que enriquecem
e começam a ter muitos Traz problemas. A família desestrutura porque o cara não tem cabeça, e aí toma uma volta do sócio. Então, de que adiantou ter dinheiro se veio tanto problema? Mas quando a prosperidade, quando o dinheiro vem de Deus, você não tem esse problema. Então, quer ser bem-sucedido? Você quer ter paz? Você quer ter proteção? Você quer ter a certeza de que o dia seguinte vai ser melhor? De que você está sob uma proteção divina? Confie em Deus. Ouça a voz dele, apesar de todo o conhecimento, de toda a estratégia que você possa ter, a direção dele sempre vai ser melhor. Cara, show de bola, Dani. Dani, nós agradecemos mais uma vez. Du, entrega aí nosso troféu de reconhecimento. Muito obrigado. Nosso troféu de participação aí, uma forma de agradecimento por você ter participado. E deixa aí suas redes sociais, o pessoal seguir, tem as lives aí, terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta eu faço a live Novo Dia no YouTube. É o canal Daniel Brunet. E ela se chama Novo Dia porque todo novo dia é uma nova chance de vencer. A gente precisa começar o dia se abastecendo de verdade, de conhecimento que vai fazer diferença na nossa vida. Então, se você quer me acompanhar, terça, quarta e quinta, 7 e 7, no meu canal do YouTube. E no Instagram você me acha na @DanielBrunet8, o numeral. Manda lá uma pergunta, me escreve no direct dizendo que você viu o Verticalizando Cash e passou a me seguir e a gente vai conversar. É isso aí, pessoal. Ó, e ele responde mesmo, viu? Hoje é prova disso. Du, deixa só as considerações. Pessoal, não se esqueça de visitar nosso site, verticalizandosonhos.com.br. Lá estão hospedados já os e-books nossos sobre construção civil. Tem também todo o conteúdo do nosso canal. Acessa lá. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Manda para todos os amigos. Você viu aqui que foi um conteúdo de muita qualidade. É isso aí. Jonas? Pessoal, queria agradecer demais aqui, nosso amigo Daniel. Compartilhou aqui como é bom termos pessoas de Deus que vivem realmente aqui propósito, vivem a mensagem que Deus quer para elas e transforma realmente você e nós aqui que estamos acompanhando. Então, esse conteúdo é um conteúdo realmente de valor, que você possa realmente divulgá-lo, tá bom? E quero terminar agradecendo aí você que assistiu até aqui e agradecer a presença aqui do nosso Daniel, beleza? É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast com Daniel Brunet. Até a próxima. Valeu!